Graça e paz aos irmãos, um bom dia, uma boa tarde a todos. Nós estamos começando a nossa aula de IPD, a nossa lição de número 4 da nossa revista, o Sermão do Monte, um ensino desafiador. E o tema dessa lição número 4 é a influência do cristão. Então nós vamos estudar um pouco como o ensinamento ético de Jesus, o como as palavras do Senhor Jesus Cristo nos apontam para um viver nesse mundo. Um viver onde o cristão é desafiado a não se misturar, mas ao mesmo tempo fazer diferença. Um ensino ético de Jesus, onde o cristão é desafiado a não ser influenciado pelo pecado, por esse mundo que jaz no maligno, mas ao mesmo tempo o cristão é chamado ao compromisso e ao dever de ser influenciador. Então esse é um dos aspectos do Sermão do Monte, que está lá em Mateus, ao qual é extremamente desafiador para a minha e para a sua vida. Então fica aqui o convite para que você esteja com a sua revista em mãos, esteja atento e esteja estudando e esteja extremamente atento àquilo que o Senhor tem a falar conosco através do conteúdo que a partir de agora nós juntos estaremos estudando. Temos o nosso versículo-chave da revista, que está lá em Mateus 5,16. Eu vou estar lendo a versão Nova Almeida atualizada. É uma versão um pouquinho diferente do que está na sua revista, mas eu peço que você mesmo assim esteja atento e acompanhando comigo. Versículo 16 de Mateus 5 nos diz o seguinte: assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5,16. Tendo como versículo-chave esse texto, o alvo da nossa lição desse dia é mostrar a grande necessidade que o crente tem de exercer sua influência no mundo, tentando evitar a deterioração da sociedade e positivamente brilhando como testemunho fiel de Cristo. Ou seja, isso é até um princípio reformado. O crente, Jesus Cristo, ele vem redimir a alma do crente, mas ele também redime a mente, irá redimir o corpo. E o crente, como uma nova criatura, ele é desafiado a também ser um instrumento de remissão da sua cultura, ser um instrumento de remissão por onde quer que ele esteja. No trabalho, na política, no estudo, na vida da sociedade em geral. Apontando para quê? Ou sendo testemunha de quem? De Cristo. Por isso que assim o texto de Mateus nos fala: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros. Ou seja, onde quer que você esteja, você vai estar em meio a outros. Essa luz que é o Evangelho, essa luz que é Cristo na sua vida, deve estar brilhando, deve estar evidente, deve estar à mostra, visível a todos. E o texto de Mateus continua: para que vejam as boas obras que vocês fazem. Ou seja, através das nossas obras, daquilo que fazemos, como vivemos, do nosso estilo de vida, um estilo de vida remido e transformado pelo poder do Evangelho, essas pessoas percebam isso e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, elas sejam apontadas, sejam direcionadas para a realidade de Deus, para a realidade do Evangelho. A palavra deve ser pregada, mas também o testemunho deve ser dado. Ou seja, o testemunho nos abre portas, nos abre possibilidades para adentrarmos com a palavra. Tá? Então fica aqui esse alvo. Ainda assim, lembrando, até me veio agora, exatamente agora, um comentário de John White no seu livro, num livro que eu li dele, A Luta. O nome do livro é A Luta, John White. Eu li esse livro lá atrás na faculdade, é um livro da Aliança Bíblica Universitária, e de uma das figuras que John White apontava para a vida ou a influência do cristão no mundo é que a vida do cristão deve ser igual às placas de trânsito.
elas apontam, elas indicam para um lugar, elas apontam o que é proibido e o que não é proibido, né? Elas direcionam, elas ensinam, elas apontam para alguém. Então a vida do cristão deve ser assim, a influência do cristão deve ser assim, brilhando, indicando, apontando, ensinando para o Deus, o Salvador de sua vida através de Jesus Cristo. Antes de estarmos começando a introdução da nossa lição, quero estar lendo apenas um trecho do livro Estudos do Sermão do Monte, do Dr. Martin Lloyd-Jones. Está na página 138. O crente não é uma pessoa que vive isolada. Ele está no mundo, embora não pertença ao mundo. Ele mantém certa relação para com o mundo. Nas Escrituras, sempre podemos observar esses dois fatores correndo paralelos um ao outro. Ao crente é recomendado que ele precisa ter uma mente e uma perspectiva diferente das dos homens desse mundo. Todavia, isso jamais significa que ele deve retirar-se da vida ativa desse mundo. Esse tem sido o mais notável erro do monasticismo, o qual ensinava e ensina que viver a vida cristã significa necessariamente separar-se o indivíduo da sociedade e passar a viver contemplativamente. Ora, esse é um conceito negado por toda parte nas Escrituras, e em lugar algum mais peremptoriamente do que no versículo que estamos estudando, onde nosso Senhor extrai as implicações daquilo que ele já havia declarado. Pode-se notar que no segundo capítulo de sua primeira epístola, Pedro faz exatamente a mesma coisa. Diz ele: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 de Pedro 2:9. De uma forma introdutória, nós começamos a nossa lição, e o texto aí, estamos na página 22 da sua revista, ele nos afirma que já estudamos as bem-aventuranças que descrevem o caráter cristão. E esse foi o tema das duas aulas anteriores, né? A aula 2 e a aula 3. Vocês tiveram essa aula com o Fernando. Agora, a partir da lição 4, e mais propriamente dito na lição 4, Jesus Cristo ele está, através do Sermão do Monte, enfatizando a necessidade do crente exercer influência para o bem no mundo, ou seja, ao seu redor. E antes da gente continuar, eu vou até ler o texto, né? Essa lição nossa vai se basear em Mateus 5, versos 13, 14, 15 e 16. Eu vou estar lendo aqui. Vocês são sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para onde mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Aí tem o verso 16, que é o nosso versículo-chave. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, assim, percebam que nós precisamos exercer no mundo, um mundo que é tão cheio do mal. A Bíblia nos fala que este mundo jaz no maligno, um mundo que é cheio de corrupção e violência, e nós vemos o quão grande tem sido a dificuldade de vivermos na nossa realidade, uma realidade, como a gente viu, composta de mal, corrupção e violência, e de uma grande pandemia, né? Como que os cristãos devem atuar dentro desse mundo? Como que os cristãos devem exercer sua influência para o bem, fazendo bem num mundo tão complicado como nós vivemos, principalmente grifando-se ainda mais do que como a gente está vivendo no século XX, no ano de 2020 e no ano de 2021. Para definir a natureza dessa influência, a gente leu aí Mateus 5, do 13 ao 16, Jesus ele usa aí duas figuras comuns do lar.
o sal e a luz. E nós vemos que qual é o lar que, por mais simples, humilde que seja, né, não usa o sal ou não tem aí a luz, nem que seja a luz de lamparina, de velas. Sal e luz são itens indispensáveis a qualquer lar. E é justamente esses dois itens tão corriqueiros, tão conhecidos, tão indispensáveis e comuns na vida das pessoas, que Jesus usa como figuras para destacar aí a nossa atuação e a nossa influência nesse mundo. Basicamente, a lição sobre a influência do cristão é baseada nessas duas figuras, o sal e a luz. E vamos estudar e vamos conhecer, e aqui fica ainda mais o desafio, para que mediante esse conhecimento, mediante esse estudo, tanto eu como você consigamos aplicar essas lições, o uso dessas figuras que Jesus faz para aplicar essas lições em nossas vidas. Entrando nos pontos da lição, nós vamos verificar agora o primeiro item da lição baseado em Mateus 5,13, onde o tema desse tópico 1 é vocês são o sal da terra. E aí está na sua tela o versículo 13 de Mateus 5. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Dentro desse tópico, vocês são o sal da terra, temos uma divisão aí em alguns pontos, né? E o primeiro deles, ele aborda justamente aí a função do sal, tá? E dentro dessa função do sal, ainda baseado em Mateus 5,3, tem uns subpontos. A função do sal, né? Aqui na revista, no final da página 22, no mundo antigo o sal era algo de muito valor. O sal tem pelo menos 3 características, né? O sal é elemento químico, cloreto de sódio, tá bom? Então, vejamos o seguinte, a primeira função do sal é que ele é tempero, ele dá sabor à comida, tá? E essa é a característica mais conhecida. E aqui a revista fala, já pensou uma comida sem sal? É tão insípida como o próprio Jó reconheceu lá no livro de Jó, capítulo 6, verso 6. O sal, ele se destaca, ele se coloca ali como um elemento diferenciador, né? Carson fala que o sal, por sua própria natureza, ele não pode ser outra coisa a não ser sal. Sal. O sal e o açúcar são brancos. Pela cor, talvez uma pessoa mais ingênua veja, os dois são a mesma coisa, mas se você provar um, você vai ter a nítida diferenciação de que um é sal e de que o outro é açúcar. E o sal, por si só, ele não pode perder sua salinidade. Ele não perde quimicamente ali sua capacidade de ser sal. Aqui, ainda na revista, finalzinho da página 22, tem aí a aplicação desse item. O sal é tempero que dá sabor à comida. Quando a gente fala do tempero, é da influência que o sal exerce sobre os alimentos. E aqui a revista nos fala, a influência do crente no mundo deve ser como o sal para a comida. A presença do crente dá um novo sabor ao ambiente no escritório, na faculdade, na fábrica e etc. Ou seja, assim como o sal ele dá sabor, a vida do crente deve dar sabor aonde quer que ela esteja. O crente, ele espelha o evangelho que ele crê e ele espelha ao Senhor do evangelho, que é o próprio evangelho de Jesus Cristo. Então, isso de uma forma muito natural, né? O que a gente vê muitas vezes são crentes forçando a barra, né? Crentes se expondo até mesmo ao ridículo e trazendo até mesmo escândalo ao nome do evangelho por algumas atitudes. Mas o crente, naturalmente, ele é sal. Naturalmente, ele exerce uma influência positiva aonde quer que ele esteja. Infelizmente, muitas pessoas, e a aplicação desse ponto, elas têm exercido, muitas pessoas consideram que o crente tira o sabor da vida. Por quê? Muitas vezes o crente tem aquela postura chata, aquela postura meio pro lado fanático, fundamentalista. O crente muitas vezes tem uma postura de ser um cara retraído, naquela ambição de ser santo, né? De buscar uma santidade, ele acaba se afastando das pessoas ou afastando as pessoas dele.
né? E a santidade e a influência do crente deve ser totalmente outra. Eles devem estar no mundo, né? Nós vimos aí, eu tive a oportunidade de pregar, acho que no último domingo, falando sobre Jesus Cristo, Lucas 15. Jesus, ele estava no mundo, estava em meio aos pecadores, e os pecadores vinham ouvi-lo, vinham vê-lo, mas ele não compactuava com seus pecados. Mas ele comia com pecadores e publicanos, eles falava com eles e eles os ensinavam. Então vocês percebam que a influência de Jesus para a gente é um grande paradigma, né? Para muitas pessoas, pelo menos, de que o afastamento dos pecadores, o isolamento, né? Se isolar desse mundo, é algo totalmente antagônico até mesmo à própria conduta do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, a revista nos leva a esse desafio, a pensarmos, né, esse ponto. Que tipo de influência temos sido? Temos realmente dado sabor no mundo? Temos sido sal por onde quer que passemos, né? É uma coisa que devemos pensar, e fica aí o desafio para mim, para você nesse momento. Ainda estudando sobre a função do sal, nós aprendemos aí no item B da revista, ponto 1 de 1, que o sal ele tem a função de ser um elemento preservador. Ele evita aí a putrefação, o apodrecimento, a decomposição dos alimentos. No mundo antigo, o sal ele era usado como preservador porque simplesmente não tinha geladeira, né? A geladeira é até uma invenção um pouco recente, aí, meados do século XVIII para o século XIX. Ou seja, o sal na antiguidade ele era usado para preservar a carne do apodrecimento, tá? E até hoje a gente tem lá no Nordeste a famosa carne de sol, né? E aqui a gente já entra aí na sua tela, tem a aplicação desse item, o sal, o cloreto de sódio como preservador. Assim o crente vai ser o sal da terra, deve ter uma influência antisséptica no mundo. O que é esse antisséptica, né? Ele remete aí à limpeza, à higiene, né? A limpeza e conservação dos alimentos. A presença do crente deve evitar o progresso do mal, derrotando a podridão ao seu redor. E aí a revista nos faz um alerta interessante aqui. É uma tragédia que a igreja evangélica, representando de 20 a 25% da população brasileira, não tem exercido influência maior para o bem no meio político, sindical, social, como o verdadeiro sal da terra. Os cristãos foram colocados por Deus numa sociedade secular para retardar esse processo de podridão. Deus pretende que penetremos no mundo. O sal não tem nada de ficar aconchegado em elegantes e pequenas dispensas eclesiásticas. Nosso papel é o de sermos esfregados na comunidade secular. Como o sal é esfregado na carne para impedir que apodreça. É aqui uma citação de John Stott. E a revista tem razão, né? Infelizmente a gente vê aí o mundo apodrecendo, o mundo se corrompendo, e apesar do grande volume, né, 20 a 25%, daqui a algum tempo vai chegar a 35%, não sei se até o final aqui da década, até 2030, mas a previsão é 35%. E assim, a gente vê que temos poucos nomes de influência nessas áreas, né? Na política temos muitos cristãos, mas infelizmente muitas vezes servindo de instrumento para um lado ou para o outro, e sendo corrompidos e não sendo ali uma voz ativa ou sendo sal. Na música, nas artes, nas ciências, né? Na sociedade no geral. Precisamos de mais crentes, né? Que realmente, dentro da sua cosmovisão cristã, dentro do senhorio de Cristo, exerçam diferença positiva, evitando esse apodrecimento dos ambientes que eles estejam inseridos. Esse é um desafio não só para o político, para o jogador de futebol cristão, para o artista, compositor de música cristão. Não, é para mim, para você também, porque nós estamos de uma forma ou de outra inseridos nessa sociedade. Onde estudamos, onde trabalhamos, por onde andamos, nossas relações pessoais. Temos esse dever de ser sal, de ser elemento preservador e combater o mal, a decomposição da sociedade. Isso até é mesmo um pensamento reformado, aí, baseado, né, nas Sagradas Escrituras. O item C dessa função do sal
nos indica que o sal ele é ligado à pureza. E aqui, lendo o texto da revista, não há dúvida que sua brancura brilhante faz essa ligação fácil. Os romanos diziam que o sal era a coisa mais pura de todas as coisas, porque veio das coisas mais puras, o sal e o mar. O sol e o mar, né? Os romanos acreditavam que o sal tinha vindo do sol e também do mar, não apenas do mar. E aqui, seguindo aí a revista, se o crente vai ser o sal da terra, tem de ser um exemplo de pureza. Uma das características da sociedade em que vivemos é o rebaixamento dos padrões da pureza. E isso é verdade, em todo lugar. Cinema, artes, na política, nos relacionamentos, a pureza moral está lá embaixo. Não há mais restrições na área moral. Sexo antes do casamento e a infidelidade são exemplos disso. São coisas normais nas sociedades, não só brasileira, mas como no geral. Os filmes com cenas de sexo explícito na TV e no cinema, as piadas sujas na fábrica e no escritório, são áreas nas quais o crente tem que demonstrar sua pureza. Como? Se apartando, evitando isso, né? Quando o crente está presente, os colegas param de contar piadas duvidosas, né? O crente não pode se assentar à roda dos escarnecedores. Bem-aventurado, ao Salmo 1. A TV é desligada. Em outras palavras, o crente deve ser mais corajoso na condenação do mal. Às vezes, os padrões de uma comunidade afrouxam-se por falta de um explícito protesto cristão. E aqui, uma das coisas que a gente percebe, a gente sabe, uma das funções da igreja é ter justamente essa atividade profética. Nós vimos João Batista e os que antecederam ele na atividade profética, eles combatiam o mal, eles denunciavam ali as corrupções do povo, as corrupções do próprio rei. E quando eles diziam assim diz o Senhor, era Deus falando e usando esses homens para denunciar essas corrupções. Nós vemos aí Jeremias, né, o quanto ele padeceu por causa disso. João Batista sendo aquele profeta que foi decapitado por denunciar ali uma corrupção no fórum íntimo da família real ali, né? E muitas vezes a gente vê que a igreja tem perdido essa voz profética, de dizer, de apontar e de combater o mal. Temos aqui a aplicação desse ponto C. O crente não pode se retirar do mundo, mas deve a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago 27. E isso não é nada fácil. O crente é chamado a ser um purificador moral em um mundo onde os padrões morais são baixos, instáveis ou mesmo inexistentes. É uma citação aí de Thacker na aplicação. E só para a gente fechar esse ponto C, nós pregamos aí Lucas 15, né, e no último domingo, falando sobre aquela passagem, né, de Jesus como bom pastor, a passagem da ovelha perdida. E nós vimos o quê? Que Jesus estava entre os pecadores, mas ele se mantinha impecável. Ele falava, ele comia, os pecadores vinham ouvi-los. Ele era criticado pelos fariseus e escribas por causa disso. Mas Jesus, mesmo em meio aos pecadores, ele mantinha sua pureza. Ele não compactuava com eles. Então, que isso sirva de exemplo para mim e para você, que sejamos sal, que sejamos preservador da sociedade, onde quer que estejamos, e que dentro disso continuemos sendo sal, ou seja, nos mantenhamos, puros. Ainda dentro do ponto 1 da revista, vocês são o sal da terra, baseado em Mateus 5,13, agora nós vamos para o segundo subponto desse item, que é a eficácia do sal. Né? Estamos no finalzinho aqui, no rodapé da página 23. A eficácia do sal é condicional. Para continuar a ser útil, o sal tem que conservar a sua salinidade. É um fato que o sal não pode perder a sua qualidade de salinidade. Mateus 5,13, né? Nos fala isso. Se o sal se tornar insípido, ele serve para ser jogado fora e ser pisado pelos homens, né? E agora no topo da página 24, John Stott explica que o cloreto de sódio é um produto químico muito estável, resistente a quase todos os ataques. Mas provavelmente Jesus está alertando seus discípulos de que o sal pode se tornar adulterado por impurezas e quando isso acontece para nada mais presta. Ou seja, né, se o sal, você começa a misturar um outro elemento com sal, ele continua sendo sal.
mas ele vai se tornar inútil quando a quantidade das outras coisas for tão grande e a quantidade dele tão pequena que ele vai acabar, não, ele vai continuar sendo sal, mas vai continuar não prestando para nada. Ele vai perder o seu poder, a sua capacidade de conservar as coisas, porque tem tanta outra coisa perto dele, misturada com ele, que ele ali acaba se tornando inútil. A mesma coisa pode acontecer aos discípulos. A salinidade do crente vem do seu caráter descrito nas 8 bem-aventuranças. Se não servem ao Senhor pelas suas boas obras, se tornarão inúteis e serão rejeitados. O problema, muitas vezes, é que o crente se deixa contaminar pelas impurezas do mundo e por isso perde a sua capacidade de influenciar. E aí a gente tem talvez aí o caso que foi citado no item, o outro item, né? O item 1 ali, acho que o ponto C, o sal, o item B, perdão, o sal perdendo ali a sua capacidade, no sentido que a nossa igreja, a igreja do Brasil, ela tem aí perdido o poder ali de conservar justamente por isso. Tem se prestado a serviços que estão muito além daquilo que é o Evangelho, estão muito aquém dizendo do que é o Evangelho. Dentro desse item, a eficácia do sal, baseado em Mateus 5,13, nós podemos perceber que quando o sal perde a sua capacidade de influenciar, ele se torna, no item A, ele é irrecuperável. E até o texto de Mateus 5,3 pergunta: como lhe restaurar o sabor? Não há remédio para o sal sem salinidade, né? Ou para o sal contaminado por outros elementos, né? Quando você mistura cloreto de sódio com qualquer outra coisa, ele deixa de ser cloreto de sódio. Ele se torna ali um outro composto, uma substância composta. Ele é inútil, não presta mais para nada, né? O sal que se contamina com outros elementos e ele se torna inútil. É condenado à destruição, lançado fora para ser pisado pelos homens. Ele perde a sua capacidade de ser puro, de conservar, de dar sabor. Você não usa mais para nada. Ele é destruído, ele é inútil, ele é recuperado. Senhor, tenha misericórdia da minha vida e da sua nesse sentido. A aplicação desse ponto. Não há dúvida a respeito da verdade que Jesus está ensinando. Se não estamos sendo úteis, então seremos jogados fora. Inutilidade sempre traz desastre, ostracismo, inutilidade, marasmo, o crente vivendo uma vida estática, sem progresso espiritual. Cuidado, hein? Cuidado, de repente nós estamos perdendo o sabor e não estamos nem se ligando disso. E não se esqueçam, o crente é sal e não açúcar. Vou terminar esse ponto aqui. Teve uma vez, às vezes eu ajudo a Alessandra a cozinhar fazendo arroz. Eu faço um arroz aí que muitas pessoas falam que é bom. E uma vez trocaram os potes, né, do sal pelo açúcar. Eles são muito parecidos, só a cor da tampa que é diferente. Eu, na correria ali de fazer o arroz, em vez de pegar o pote de sal, né, trocaram de posição, fui automaticamente, peguei açúcar, uma colherzinha ali, misturei. Aí eu fui experimentar, isso aqui não é sal. E aí eu percebi que tinha colocado açúcar. Crente é sal, devemos ser sal. Devemos usar o sal, não o açúcar. O certo para fazer o arroz é pôr sal. A menos que seja arroz doce, que não era o que eu estava fazendo. Arroz doce é outra coisa, não é o arroz que a gente usa no dia a dia. Então, devemos ser sal, sermos bons exemplos, apontarmos para o reino, pregarmos o evangelho, termos atitudes condizentes com tudo isso, de uma forma muito natural. O crente que é salvo, lavado e remido no sangue de Jesus, naturalmente ele preenche esses quesitos aqui de Mateus 5,13. Ele não precisa ficar inventando a roda, não precisa forçar a barra, não precisa fazer, ele naturalmente vive isso como algo ali normal da sua vida. Agora nós chegamos ao segundo ponto da revista, né? Basicamente esse texto, essa lição, ela se divide falando sobre sal
E agora nós passamos para o segundo elemento usado ali no Sermão do Monte, Mateus 5, 13, 14 e 15, que é a luz. O segundo ponto da revista aí é o meio da página 24, né? Vocês são a luz do mundo, né? E dentro disso, olha só, lendo a revista, luz é uma figura muito importante nas Escrituras. Deus é luz, 1 João 1,5. Isaías 9,2 fala da vinda de Jesus. O povo que andava em trevas viu uma luz. A missão de Israel era ser luz para os gentios, conforme Isaías 42,6 e 51, 4 e 5. Paulo nos lembra que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, segundo Coríntios 4:4. Então, esse é o segundo elemento que Jesus usa para nos dizer, para nos indicar aí a nossa influência, o nosso papel de cristãos, a ética do reino. Somos sal e agora também nós somos luz do mundo. E esse tópico ele é baseado em Mateus 5, 14 e 15, vamos ler aí, está inclusive na sua tela. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, ou sitiada, né, no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. E dentro disso, vocês são a luz do mundo, nós vamos ver aí, num primeiro ponto, a função da luz, né? E aqui, seguindo o texto da revista, é interessante que Jesus convoca seus seguidores a ser aquilo que ele mesmo é. Cita aqui João 8,12, eu vou estar lendo integralmente, João 8,12, quando Jesus fala o seguinte: de novo, Jesus lhes falou dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aqueles que permanecem em Cristo, a verdadeira luz, são também luz. Detalhe, né? Muito importante isso. Até citando aí o texto de João 8,12. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. E a revista corrobora isso. Aqueles que permanecem em Cristo, a verdadeira luz, são também luz. A luz de Jesus brilhando neles aparece em cada rosto, nas palavras, nas ações e ilumina o mundo ao redor. E aí, não há, eu sempre disse de alguma forma que não há crente agente secreto, né? Aquele crente que ele está ali, mas ele é um cristão secreto, não. Ele é um cristão que deve ser visto, ser notado pela sua fé. Uma fé equilibrada, uma fé bíblica, uma fé sadia, ok? E aqui na revista nós temos aí algumas ideias sobre essa questão da função da luz e indicando até mesmo para a função do próprio cristão nesse mundo. A primeira delas é o subitem aí, a luz deve ser vista. As casas na Palestina eram bastante escuras, com uma abertura pequena que servia de janela. A posse da luz de Cristo faz com que seus discípulos sejam visíveis como uma cidade edificada sobre um monte, que pode ser claramente vista a quilômetros de distância. Os crentes não podem se esconder e deixar de brilhar para Cristo. Esse texto enfatiza que não pode haver discípulos secretos, né? A nossa fé deve ser vista de maneira pela qual tratamos o balconista na loja, a doméstica em casa, o porteiro no prédio, o empregado no serviço. E isso vale, né, como o cristão ele está inserido numa sociedade que tem relacionamento com variados níveis de pessoa, né? Pessoas, digamos, chefe, superior, diretor, gerente, autoridades, como também aqueles que mais humildes, balconistas, o lixeiro, pessoas que teoricamente poderiam ser marginalizadas pela gente. Mas não, o cristão ele deve ser luz tanto para aqueles que estão na sociedade em posições superiores, como aqueles na sociedade que estão em pé de igualdade com ele, né? Então, devemos ser luz, essa luz deve ser vista,
para todo mundo. Uma segunda ideia, a luz dissipa as trevas, é o ponto B. Paulo, ao escrever aos Filipenses, enfatiza sua função, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Filipenses 2,15. O mundo não pode permanecer nas trevas. Ou seja, somos lâmpadas, somos luz. E não exatamente por nós mesmos, mas por sermos salvos e lavados. A obra de Cristo nos tira das trevas e nos põe na luz. E assim devemos andar em luz, para que os homens vejam. E aonde quer que estejamos, ou cheguemos, como luzes ou luzeiros, conforme aqui Filipenses 2,15, as trevas não podem permanecer. Treva e luz é incompatível, tá bom? Isso é uma figura importante para a nossa vida. Treva e luz é incompatível. Eu não posso andar na treva e na luz ao mesmo tempo. Tá? Como eu não posso ser sal e açúcar ao mesmo tempo. Ou eu sou sal ou eu sou açúcar. Ok? Terceiro ponto aqui, a luz é um guia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Pelo nosso testemunho brilhante, dirigimos muitos no caminho certo. Eu já citei isso, acho que na outra aula, algo assim. Nós somos placas indicadoras. A luz também serve para guiar. Quando as luzes não são colocadas em lugares escondidos para não ser reparadas, pelo contrário, né? A luz, até o texto de Mateus 5, 14 e 15 nos fala, a luz não é colocada debaixo de um cesto ou debaixo da cama, não, ela é colocada num lugar alto, visível para todo mundo, porque ela indica, ela aponta, ela ilumina, ela é uma guia. Nos carros, nos automóveis, né? A luz frontal é para nos iluminar o caminho. As luzes traseiras são indicadores, né? São indicadores do que iremos fazer, as setas, tal, a luz que ilumina a placa, ou seja, a luz, ela é uma guia, ela é muito importante. E assim também devemos ser guia. E eu, inclusive, troquei aí, né? Estou no luz é um guia, mas eu esqueci de falar que a luz avisa do perigo, né? A luz avisa do perigo é o item C e a luz é um guia é o item D. A luz avisa do perigo, revela os perigos que nos cercam nesse mundo tenebroso. Também é verdade, tá? Você pode ver ali que, por exemplo, numa travessia férrea, né, que tem aquelas cancelas, tem lá um barulho muito alto, irritante, mas também tem uma luz piscando, dizendo, ó, vem vindo o trem, a cancela está baixa, não passe, né? Então a luz avisa do perigo e a luz é um guia. Agora nós vamos para o item C. A luz deve brilhar no mundo. É bom observar que o lugar onde devemos brilhar para Jesus é no mundo, onde as trevas dominam. Jesus não disse, vós sois a luz da igreja, mas vós sois a luz do mundo, né? E aqui é interessante. Essa coisa de levar a luz do mundo é levar a nossa vida transformada, sermos luzeiros para esse mundo, aonde quer que estejamos. Fazermos boas obras, ok, são bons indicativos, mas tudo isso indica algo que aconteceu dentro da gente primeiro. Eu imagino a igreja, né, você que mora em Mogi, quando você vem de São Paulo descendo ali a Mogi Dutra, eu trabalhei por vários anos em Guarulhos e sempre vinha de madrugada no ônibus da empresa para casa. Uma das coisas que mais me fascinava era ver Mogi das Cruzes do alto. Era uma espécie de vale assim, e aquele mundaréu de lâmpadas, né? A igreja deve ser algo assim, né? Um mundaréu de lâmpadas e luzeiros tirando e expulsando as trevas desse mundo, né? Assim, é uma figura que eu imagino para a nossa vida enquanto igreja. Vocês são a luz do mundo, né? A função da luz é essa, ou são essas. Deve ser vista, ela deve dissipar as trevas, a luz avisa do perigo, a luz é um guia e a luz brilha neste mundo. Temos sido isso? Que Deus abençoe minha vida e a sua, no sentido de que essa lição possa estar aí falando ao seu coração
e que a gente possa estar mais atento à nossa influência, à nossa posição de luzeiros em meio a uma sociedade em trevas. Nesse item 2, que aponta que nós somos a luz do mundo, nós já vimos a função da luz, né? Que ela deve ser a luz deve ser vista, ela deve dissipar as trevas, avisar do perigo, ser um guia e brilhar nesse mundo. E como cristãos, nossa vida, sendo assim onde quer que estejamos, vai acontecer alguns resultados. E é justamente aí o subitem desse ponto 2, o resultado da luz, baseado em Mateus 5,16. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Quando estamos levando a sério essa ideia de sermos luz do mundo, duas coisas acontecem. Ponto A, os outros podem ver as nossas boas obras. Jesus esclarece, lendo a revista, né, final da página 25, Jesus esclarece que as nossas boas obras são essa luz. Essa expressão abrange tudo que o crente faz e diz, demonstrando sua fé cristã. Em outras palavras, refere-se ao seu testemunho diário. Tá? As pessoas, através do nosso testemunho, você lembra que eu falei que somos placas indicadoras? Elas são apontadas, direcionadas para Jesus Cristo, para o Evangelho, para Deus. E os outros podem glorificar ao nosso Pai que está nos céus. Nossas boas obras não devem chamar a atenção para nós. Né? Citando os fariseus ali de Lucas 15, né? Eles eram assim, eles se achavam o suprassumo da santidade, o suprassumo do entendimento e da guarda da lei, e achavam que eram salvos por isso. Então, eles faziam tudo para dizer, ó, eu sou salvo, eu sou santo, tá? Porque eu faço isso, eu faço aquilo, faço boa obra, tal. Mas percebam o que a revista diz. Nossas boas obras não devem chamar a atenção para nós, mas para Deus. Tá? Quando os homens veem tais obras, disse Jesus, glorificam a Deus, pois elas encarnam as boas novas do seu amor que nós proclamamos. Ou seja, a ética do reino fica evidenciada de maneira bem prática quando nós somos sal e quando nós somos luz. Os resultados da luz são esses. São perceptíveis a todo mundo, está escancarado para todo mundo ver e não apontam para nós. Glorificam a Deus Pai, nos apontam ao pecador perdido, para as realidades, para as promessas do Evangelho e para a pessoa que personifica o próprio Evangelho, que é Jesus Cristo. Quão bom, né? E como é bom e como traz satisfação nós estudarmos a palavra de Deus, não é? E vendo aí em 3 versículos as palavras de Jesus, evocando as figuras do sal e da luz, e principalmente nos conduzindo a aprendermos, a termos percepção disso, da realidade dessas duas substâncias, né? O sal e a luz. O sal, o cloreto de sódio, a luz ali, um elemento que às vezes é encarado como onda, às vezes como partícula. Até agora a luz aí tem aí dado uma certa dor de cabeça na ciência quanto ao que é a luz, né? Ela é uma onda, ela é uma partícula, às vezes ela se comporta como um como outro. Mas vamos deixar a ciência de lado. É importante a gente aprender essas coisas baseadas no Evangelho de Jesus, ali em Mateus, e principalmente aplicarmos em nossas vidas, ok? E vamos seguir aí para a conclusão. Lendo aí no final da página 25. Não há dúvida que Jesus está enfatizando que deve haver uma diferença fundamental entre o crente e o não crente. O crente é sal, o crente é luz. O não crente não, tá? Entre a igreja e o mundo, ok? Diz Stott, esse tema é básico do Sermão do Monte. O sermão foi elaborado na pressuposição de que os cristãos são por natureza diferentes. Ser sal e ser luz é ser diferente do resto do mundo. E convoca-nos a sermos diferentes na prática. Provavelmente a maior de todas as tragédias na igreja ao longo de sua história tem sido sua constância de conformar-se à cultura prevalecente em lugar de desenvolver uma contracultura cristã. Ou seja, testemunhar do Evangelho, ser sal e ser luz, não quer dizer nos amoldarmos
a cultura, a política, a sociedade. Não, é sermos diferenciadores. Naquilo que é proveitoso, ok, endossamos. Naquilo que é errado, condenamos. Tá? Isso serve para a política. Se de repente lá o nosso presidente está ali legal, beleza? A igreja apoia. O presidente está fazendo alguma coisa errada. Tá se metendo em corrupção, a igreja deve ser a primeira a apontar o erro do presidente. Ela não deve ter rabo preso, digamos assim. Né? E isso não só na política, em todas as áreas, tá bom? Nas ciências, nas artes, na sociedade, a igreja ela deve ser ali um fiel da balança, tá bom? Deve ter ali o fiel da balança, apontando e endossando o que é certo, como voz profética, né? Assim diz o Senhor, e apontando e condenando o que é corrupto, o que é imoral, o que desagrada a lei de Deus, tá bom? Ainda seguindo a revista, assim aprendemos que somos colocados no mundo com este papel duplo, como sal para interromper, ou pelo menos para retardar esse processo de corrupção moral e espiritual, e como luz para desfazer as trevas. Então, sintetiza bem o papel da igreja. Preservar e interromper a degradação, conservar, e como luz para espantar as trevas. Nós vamos terminar essa aula ainda citando a revista, só que agora essa última citação da revista é uma citação de John Stott, ali na página 26, eu até coloquei aqui para vocês com a fotinho de John Stott, né? Jesus chama os seus discípulos para exercerem uma influência dupla na comunidade secular. Comunidade secular é o ambiente fora da igreja, tá bom? Uma influência negativa, que é de impedir a sua deteriorização, e uma influência positiva, de produzir luz das trevas. Pois impedir a propagação do mal é uma coisa, e promover a propagação da verdade, da beleza e da bondade é outra. Ou seja, que nós como igrejas, eu e você como cristãos, possamos fazer isso. Não estamos corroborando o mal, não estamos propagando o mal, antes, pelo contrário, impedindo o mal. Numa segunda posição, é promover o que é a verdade, o que é justo, o que é correto, o que é belo. Né? O cristão pode admirar artes, pode admirar uma boa música, uma boa tela, um bom livro, mesmo que de repente seja até secular, mas se ali há beleza, se ali há bondade, o cristão deve propagar isso, deve espelhar isso também, deve amar e defender isso. Então, meus irmãos, fica aqui essa finalização nessa edição, onde nós fomos convidados aí a estudar sobre a influência do cristão. Tá? Jesus usa aí a figura do sol e da luz para nos ensinar o que eu e você devemos ser nesse mundo tão mau, nesse mundo em trevas, nesse mundo corrupto. Tudo ao contrário disso, o sal e a luz são. Que você e eu sejamos assim também, onde quer que estejamos. Dentro disso, meus irmãos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus abençoe você e sua família. E nos encontramos aqui domingo que vem, tá bom? Para uma próxima aula, onde nós estaremos vendo e estudando a lição 5 da revista, A Justiça do Cristão. Sendo assim, Deus te abençoe e um forte abraço.